Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. No programa de hoje vamos fazer como que uma longa viagem por vários países, salvo erro são 11, viagem que é também, de alguma forma, o retrato da vida difícil dos cristãos em tantos outros lugares do mundo. Vida difícil, mas tantas vezes, como vamos ver já de seguida, também cheia de coragem, de energia, de otimismo. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é, a Fundação AES. É bom saber que está aí desse lado, todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco. Sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A primeira notícia de hoje leva-nos diretamente até à República Centro-Africana por causa de um ataque terrível que ocorreu numa igreja em Bangui e logo a igreja de Nossa Senhora de Fátima, que causou pelo menos 24 vítimas mortais, entre as quais um padre e 170 feridos, obrigando até à intervenção dos militares portugueses ao serviço da ONU estacionados na capital deste país africano. Já vamos detalhar o que aconteceu, mas para já a notícia é que a Fundação AES decidiu enviar uma primeira ajuda de emergência para as vítimas deste ataque terrorista, não foi, Catarina? Precisamente, Paulo, de facto, a Fundação AES aprovou quase de imediato um envio também imediato de uma ajuda humanitária, uma ajuda de emergência para as vítimas deste ataque terrorista na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Bangui. Portanto, o valor desta ajuda vai ser de 25 mil euros, que é uma ajuda que é não só para apoiar diretamente os familiares das vítimas que morreram neste ataque a esta igreja, mas também para ajudar a própria Igreja Católica, que tem feito um esforço imenso de ajudar deste auxílio humanitário que tem feito à comunidade que está ali à volta desta igreja e que têm sido vítimas deste conflito terrível que, infelizmente, parece não ter fim à vista, Paulo. Estamos a falar de um ataque em que até foram lançadas granadas contra uma igreja católica em Bangui, a capital da República Centro-Africana, no passado dia 1 de maio. Como já dissemos, este ataque causou pelo menos 24 vítimas mortais, entre as quais um padre, e 170 feridos, e veio demonstrar como é extremamente instável e perigosa a situação que se vive neste país. De facto, desde o final de 2012, que a República Centro-Africana está refém da violência de grupos armados muçulmanos, os Seleka, e de grupos de autodefesa, os anti-Balaka, e que já causaram milhares de mortos e mais de 1 milhão de refugiados e de deslocados. Uma das primeiras reações a este ataque veio do cardeal Dieudonné Nzapalainga, que falou à Rádio França Internacional e chegou a falar em massacre. Nós temos o registro deste som, mas antes de o ouvirmos, vamos, Catarina, comentar um pouco esta mensagem. O cardeal fala em massacre, mas também fala em provocação. Sim, Paulo, de facto, o arcebispo de Bangui disse nesta entrevista que houve uma intenção deliberada de matar e massacrar pessoas que vieram celebrar a missa na igreja de Nossa Senhora, em Bangui, e acrescentou que se tratou de uma provocação, uma armadilha, e que por isso é preciso que os cristãos fiquem vigilantes e que tentem descobrir qual é a agenda escondida. Isto é a frase dele, são palavras dele, Paulo, que promove todo este ciclo de violência e de terror. Obrigado, Catarina. Como dissemos, temos o registro de som desta entrevista que o arcebispo de Bangui deu poucas horas depois deste ataque aos nossos colegas da Rádio França Internacional. Vamos conferir agora essas palavras. Cardeal Nzapalainga, bom dia. Acredita que estamos perante uma escalada do conflito de base confessional? Nós não queremos. O fundamentalismo, a religião, tem outros fins. É por isso que nos recusamos, pois isso pode levar-nos numa direção que não é nossa. Este conflito não é confessional. Eles vieram deliberadamente matar e massacrar pessoas que vieram para celebrar uma Eucaristia. É uma provocação, uma armadilha. Devemos permanecer vigilantes e ver quem está por detrás, qual é a agenda escondida, qual é a mensagem, o que é que querem comunicar. Isto não é um conflito confessional. Cristãos, muçulmanos, somos todos centro-africanos e devemos erguer-nos para construir um tempo novo. Quero o Abatongo Malé Baba, que foi morto na igreja Nossa Senhora de Fátima na passada terça-feira. O padre que teve frequentemente a coragem de vir comigo ao bairro PK5, que era a favor da coesão, da fraternidade, da unidade. Ele não se afastou desse bairro, ele vivia lá. Durante os últimos acontecimentos, ele ainda celebrou no bairro para demonstrar a sua coragem, determinação, fidelidade e empenho. Foi um padre que
Foi abatido enquanto desempenhava o seu ministério com o seu terço. Diria que é um símbolo que morre com ele na igreja de Nossa Senhora de Fátima? Sim, se as pessoas tirarem a lição daquilo que se passou, de que os homens de Deus estão lá para reunir, para proteger, para... Sim, creio que pode ser este o símbolo. Uma das vítimas mortais do ataque no passado dia 1 de maio contra a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Bangui, foi o padre Alberto Togomal Baba, de 55 anos. O cardeal Nzapala Inga, que acabamos de ouvir, elogiou a sua coragem, a sua determinação e o empenho no trabalho que desenvolveu junto à comunidade cristã. Este padre Catarina era muito amigo, muito próximo da Fundação AIS. Muito próximo mesmo, Paulo, e posso mesmo dizer que era um grande amigo da instituição. Ele contactava com regularidade a AIS, não só por causa de pedidos específicos que fazia a instituição para a comunidade local, mas também porque eram daqueles padres que, em primeiro lugar, punha as orações e, portanto, com muita frequência, ligava-nos a pedir apenas para rezarmos por causa da situação difícil que estavam a viver. De facto, de tal forma que, em dezembro de 2015, ele gravou mesmo uma mensagem em que apelava às orações dos benfeitores da ajuda à Igreja que sofre para a paz na República Centro-Africana. Foi um apelo quase desesperado perante a violência brutal que já então dominava o país. A todos os homens de boa vontade. É por esse motivo que eu lanço este apelo a todos os homens de boa vontade, especialmente aos benfeitores da AIS, para que rezem sem cessar por nós, como Jesus nos ensinou. Rezai sem cessar, sempre, em todo lugar. Benfeitores da Fundação AIS, onde quer que estejam, rezem por nós todos os dias. Não percam a esperança em Deus, como também nós não a perdemos. Priez chaque jour pour nous. Ne désespérez pas comme nous aussi. Que esta mensagem possa ser escutada e vivida por todos aqueles que amam a paz, os artífices da paz, os membros das Comissões de Justiça e Paz nacionais e internacionais em todos os países. Que o Senhor, Deus da paz, Jesus Cristo, Príncipe da paz, faça reinar a paz em primeiro lugar no nosso coração. Que o Senhor, Deus da paz, Jesus Cristo, Príncipe da paz, em todo o mundo e na República Centro-Africana. Obrigado. Foi o padre Albert, numa mensagem gravada em 2015, a pedir as orações para a paz na República Centro-Africana aos benfeitores e amigos da Fundação AIS. Quem tem alertado constantemente a comunidade internacional para o drama da violência que está a flagelar a República Centro-Africana é o Santo Padre, que aliás visitou este país em novembro de 2015, precisamente na data da mensagem que o padre Alberto, que agora vimos, foi gravada. Neste domingo que passou, o Papa Francisco pediu uma vez mais o fim da violência e fez uma referência expressa aos acontecimentos trágicos do primeiro dia de maio em Bangui, que temos vindo aqui a falar. Convido a rezar pela população da República Centro-Africana, disse o Papa. País que tive a alegria de visitar e que trago no coração. E onde nos últimos dias tiveram lugar graves atos de violência com numerosos mortos e feridos, entre eles um sacerdote. Que o Senhor, por intercessão da Virgem Maria, ajude todos a dizer não à violência e à vingança para construirmos juntos a paz. Da República Centro-Africana, vamos agora até ao Paquistão para darmos conta da tentativa de assassinato do Ministro do Interior. Esta notícia ganha relevo por 3 motivos. O Ministro foi alvejado por um radical islamita logo após uma reunião com elementos da comunidade cristã do Punjab. A causa direta da tentativa de assassinato está relacionada com a não aceitação de mudanças no sentido da suavização da lei da blasfémia. E, em terceiro lugar, por causa do julgamento de Asia Bibi, que vai voltar a ser avaliado por um tribunal nas próximas semanas e que é, aliás, um caso exemplar, precisamente, da aplicação abusiva da lei da blasfémia. Vamos então por partes. O ministro do governo paquistanês foi ferido a tiro no passado domingo, dia 6 de maio.
O autor da tentativa de assassinato foi preso de imediato e assumiu, Catarina, o que estava ali a fazer. Sim, Paulo. De facto, o autor desta tentativa de assassinato, um jovem de 21 anos, Habib Hussein, foi detido imediatamente pelas forças de segurança no local e, como o Paulo disse, identificou-se como sendo um membro de um grupo extremista, de um partido islamita extremista, que é o Tehrik-i-Labbaik, e que não admite qualquer mudança nesta lei da blasfémia. Esta é a terceira vez, aliás, que um alto responsável governamental paquistanês é alvo de um ataque por causa desta controversa lei que tem sido tanto usada para perseguir os cristãos e outras minorias religiosas neste país. Exatamente, Paulo. Antes desta situação que estamos agora aqui a falar, já em 2011, então o governador Salman Taseer e o ministro católico Shahbaz Bhatti foram ambos assassinados após terem defendido publicamente esta cristã, Asia Bibi, que foi condenada à morte por blasfémia, como todos sabemos, apenas por ter bebido um copo de água. O ataque a este governante volta a colocar, portanto, na ordem do dia, como já dissemos aqui, a questão da lei da blasfémia, numa altura em que se aguarda a avaliação pelo Supremo Tribunal de Justiça do Paquistão do recurso interposto pelos advogados de Asia Bibi em relação à sentença de morte a que esta mulher cristã, foi condenada. Em que ponto é que está, aliás, este caso, Catarina? Bom, Paulo, o caso da Asia Bibi está parado desde outubro do ano passado, quando um dos juízes se escusou a continuar neste processo, não é? Pediu a dispensa para este processo. Depois, houve agora esta decisão de avançar novamente com o caso, como a AIS já revelou aqui em abril, não é? E que foi uma decisão tomada pelo próprio Presidente do Supremo Tribunal do Paquistão, Mian Saqib Nizar, que deverá, aliás, presidir este processo. Muito bem, este caso, assim como a lei da blasfémia, têm sido referidos com frequência aqui no nosso programa. Mas afinal, que país é este em que os cristãos são tão perseguidos? Nós vamos agora assistir à primeira parte do documentário Que País é o Paquistão?, produzido pela Fundação AIS e que nos vai dar algumas das respostas a isto. Paquistão, o terceiro maior Estado Islâmico do mundo, uma potência nuclear numa disputa contínua com a Índia e o Afeganistão, um elemento importante na cena internacional na batalha entre o Islão moderado e o fundamentalismo radical. Que direção irá tomar? Mais de 190 milhões de pessoas vivem no Paquistão, o que faz dele o sexto país do planeta com mais habitantes. É também uma sociedade muito jovem. A idade média e a esperança de vida são, respectivamente, de 22 e 66 anos, com uma taxa de crescimento populacional elevada. 45% da população é analfabeta. A população constitui um mosaico étnico muito diversificado. Os Punjabis, que detêm a maioria dos cargos administrativos, passando pelos habitantes da província de Sindh, predominantemente agrícola e administrada por ricos latifundiários, aos Balok e aos Patãs das áreas montanhosas menos acessíveis do Noroeste, clãs que vivem de acordo com suas próprias leis tribais. Os dias de glória dos territórios que constituem o atual Paquistão remontam a 2 milénios e meio antes de Cristo e ao crescimento das cidades que pertenciam à civilização do Vale do Indo, uma das mais antigas do mundo. O Islão chegou aqui graças aos comerciantes árabes e às conquistas persas no início do século VIII, enquanto nos séculos XVI e XVII o Império Islâmico Mogol prosperou nesta região. 100 anos depois, a Companhia das Índias Orientais começou a operar na Índia e gradualmente assumiu o controle de um território que posteriormente, no século XIX, se tornou o Raj britânico, sendo a Rainha Vitória imperatriz da Índia. O período colonial terminou em 1947 com o desmembramento do país e com a criação da República Islâmica do Paquistão para os muçulmanos da Índia.
Do Paquistão vamos agora até Singapura, embora de certa forma o tema continue a ser o mesmo, a ameaça jihadista, o radicalismo islâmico. Vamos até Singapura porque esta questão foi tema, aliás, em destaque na Cimeira dos países do Sudeste Asiático. Em síntese, podemos dizer que, apesar da derrota militar do autoproclamado Estado Islâmico no Iraque e na Síria, a ameaça do extremismo islâmico é bem real e alastra, Catarina, podemos dizer, a cada vez mais regiões no planeta. É verdade, e só nos países do Sudoeste Asiático, Paulo, e segundo afirmou o Primeiro-Ministro de Singapura, nesta cimeira, cerca de 650 milhões de pessoas vivem, de facto, em risco por causa deste ataque, desta ameaça real que existe. E este responsável afirmou ainda que, de facto, estas ameaças são extremamente reais, são muito reais, e diz que passa por cenários convencionais e não convencionais que podem passar desde ataques de terrorismo até, por exemplo, ataques cibernéticos. Esta reunião, esta cimeira política dos países do Sudeste Asiático, analisou a questão do extremismo religioso. Em Portugal, este é um tema que, aos poucos, começa também a entrar na agenda política. Exemplo disso, a reunião, a audição, se quisermos, há algumas semanas, da Fundação AIS pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. Em análise esteve o relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo, um relatório produzido pela Fundação AIS. Bacelar de Vasconcelos, que preside a esta comissão, concedeu uma entrevista telefónica ao nosso programa e uma das questões que lhe colocámos foi precisamente sobre as conclusões deste relatório. Conclusões que apontam para um aumento da violência, da perseguição aos cristãos. Nós quisemos saber se o deputado Bacelar de Vasconcelos ficou surpreendido ou não com aquilo que leu. Não poderia falar propriamente de surpresa. Não é? Importante, muito importante a ponderação do relatório, dos factos que denuncia, da situação que revela, em particular, de uma tendência que parece inequívoca no sentido do agravamento de muitos dos conflitos que têm como centro ou epicentro precisamente a liberdade religiosa. Isso, porventura, requererá iniciativas, quer no âmbito de instituições conjuntas de parlamentos europeus ou de áreas da Euroásia que poderão prestar-lhes especial atenção, quer ao nível das instituições internacionais, do Conselho da Europa às Nações Unidas, onde estamos também representados e onde devemos fazer ouvir a nossa voz, justamente na defesa destes valores, que são valores comuns aos Estados democráticos do nosso tempo. Vamos regressar à África. Outro país que tem sido objeto de análise com frequência aqui em Igreja no Mundo Magazine é o Sudão do Sul. E normalmente também pelas piores razões. Violência, que é o resultado da guerra civil em que se encontra o país, mas também pobreza, populações em fuga, enfim. Mas nem sempre as notícias são más. Desta vez, a notícia é que 200 de crianças, soldado, foram libertadas nos últimos dias no estado de Êmbio. E esta é uma boa notícia, Catarina, mas revela, na verdade, uma situação trágica, a existência de crianças soldado neste país. Sim, Paulo, de facto é uma situação terrível que existe neste país e estamos agora a falar de 200 de crianças que se encontravam raptadas e que foram agora libertadas graças ao esforço das autoridades deste Estado. Mas como disse aqui, portanto, para além destas crianças libertadas, infelizmente, Paulo, existem muitas centenas de outras crianças que continuam, de facto, em cativeiro. De facto, a libertação destas crianças, obrigadas a participar em combates e também em atividades criminosas, é um sinal positivo, mas que não apaga a situação trágica em que se vive, aliás, no mais jovem país do mundo. É que este conflito armado, que dura já há cerca de 5 anos, já provocou quase 2,5 milhões de refugiados e a deslocação para outras regiões do país de cerca de 12 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população do país. Infelizmente, não é só no Sudão do Sul que há crianças-soldado. Não é só no Sudão do Sul que grupos armados sequestram rapazes e raparigas e obrigam-nos a combater. Tiram-nos da escola e põem-lhes uma espingarda ou uma metralhadora nas mãos e enviam-nos
para a guerra. Nós vamos agora até ao Kasai, numa região a ferro e fogo na República Democrática do Congo. Vamos conhecer Joseph. Ele tem apenas 13 anos, mas já matou pelo menos 7 pessoas. Joseph, entretanto, também já foi libertado do grupo que o sequestrou, mas provavelmente nunca se libertará dessas mortes, desse inferno em que se transformou a sua vida. Teto kombo teto kunyama mwetu ba babo ni mama bo kombo ni bana betu ba sat teto kushala babijene me no mwako nya yo jumondon bo kombo bo yimangola kipanto molo kumfa bi bo me kubana mo bwena ma. C'est difficile parce que ce seront les enfants qui ont vécu des choses qui, quand on les écoute, ça fait très mal. Nous leur apprenons comment pardonner, comment aimer, la politesse, le respect des autres. Et avec cela, c'est petit à petit, il y a ceux-là qui parviennent à redevenir normaux. Creamos su cotela wala, se que era longo. Kajiyo, oye bana betu birambe kwa bijibine ne, bijaga bibi bakumbana. De uma história terrível, esta que nos contou agora Joseph, vamos agora para uma história feliz que nos vai levar até à Zâmbia, ao encontro do padre Chisanga James. Do olhar triste e da voz envergonhada de Joseph, vamos agora perceber como é possível ter-se uma vida plena, uma vida cheia ao serviço dos outros. Um apontava uma arma, o outro estende as mãos. My name is Father Chisanga James. I am the Vocations Director for Mansa Diocese. In my 3 years as a Vocations Director, I have kind of struggled to find candidates because everyone who thinks of priesthood is like, after all, you're not getting anything, so why should I go there? It's so gratifying that when you become a priest, you probably not even know how much you will have touched people. And then they will just call you or you meet them. Father, what you did that year, that touched me and you helped me in this way. And to me, that's quite gratifying than probably waiting for the salary of this much. People still need us. We are not the forgotten souls. So I hope that the young people can join us. Igreja no Mundo é um programa agridoce. Contamos histórias positivas de solidariedade, histórias de pessoas generosas que dão as mãos para ajudarem a fazer um mundo melhor e temos também histórias tristes, por vezes até trágicas, mas que são infelizmente o retrato do dia-a-dia de tantas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Uma delas é a comunidade copta. Os cristãos egípcios têm conhecido como poucos o que significa ser um alvo do terrorismo, o que significa ter medo, o que significa a violência. No ano passado, apenas 4 dias depois do Natal, houve um ataque a uma igreja no Cairo que deixou um rastro de sangue e de morte. Uma menina de apenas 13 anos viu a mãe ser assassinada mesmo à sua frente. Esta é a história da semana que nos vai ser contada já de seguida pela Pilar Rocha. Dia 29 de dezembro de 2017.
A missa na igreja de Marmina, nos subúrbios da capital egípcia, tinha terminado há pouco. Nejma Wael, de 13 anos, segue por uma rua estreita na companhia de uma prima e da mãe. Um motociclista que se dirigia para os lados da igreja não consegue desviar-se de um buraco na estrada e cai perto delas. A mãe de Nejma, Nermin Sadiq, enfermeira no centro de diálise do Cairo, corre para lá para ajudar. Abeira-se do motociclista e pergunta-lhe se está tudo bem. O homem, entretanto, começa a erguer-se e, num abrir e fechar de olhos, tira uma pequena metralhadora que trazia escondida e dispara a queima-roupa. Foram segundos. Pareceu uma eternidade. Desde esse dia que Nejma tem recordado vezes sem conta como tudo se passou, como um filme que está sempre a rebobinar na sua memória. A mãe estava ainda meio debruçada sobre o homem quando todos viram a metralhadora. Por mais que tente visualizar de memória aqueles instantes, parece que falha sempre alguma coisa. Mas não, foi brutal. O homem disparou e uma bala acertou no braço de Nermin, que tombou logo para o chão. Houve gritos na rua. Os pássaros voaçaram assustados e as duas meninas, num impulso, correram para uma loja ali mesmo ao lado, que estava com a porta aberta. A empregada da caixa viu tudo o que se estava a passar e, num impulso, escondeu-as atrás da arca frigorífica. O terrorista olhava para todo o lado à procura das duas raparigas. Não as encontrou. Virou-se então para trás, para Nermin, que estava estendida no chão, e esvaziou a arma no seu corpo. Depois ergueu a moto e partiu dali a toda a velocidade. A rua, que há minutos estava cheia de vida, cheia de gente, ficou sepultada num silêncio terrível. Só se ouviam os gritos das duas meninas. Nejma Wael saiu do supermercado e correu, juntamente com a prima, para junto da sua mãe. As pessoas foram-se aproximando então, mas ninguém ousou ajudar aquela menina que tinha nos braços a sua mãe. Passados uns minutos, chegou uma ambulância. Nermin já tinha falecido. À porta da igreja jaziam outras pessoas assassinadas também a tiro, tal como ela. O ataque foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico. Além de Nermin, foram mortas mais 9 pessoas, 9 cristãos, nesse 29 de dezembro de 2017. Desde esse dia, a vida mudou brutalmente para Nejma Wael. Sinto muita falta da minha mãe, confessou à Fundação AIS, acrescentando que, apesar disso, sabe que ela, a sua mãe, está no céu. Sinto-me feliz porque é uma mártir. Estava com ela na altura do ataque e nem sequer fiquei ferida. Foi a vontade de Deus que a escolheu especificamente para ir para o céu. Hoje, 4 meses depois, quero deixar-nos uma mensagem de esperança e de confiança. Não tenham medo. As nossas vidas estão nas mãos de Deus e temos de permanecer fiéis à nossa fé. Nejma contou à Fundação AIS como a sua vida se alterou desde o assassinato da sua mãe, que, como enfermeira, era o principal sustento da família. O pai, de 35 anos, é motorista, mas não consegue trabalhar com regularidade. Tudo é muito mais difícil agora. Mas Nejma não desiste. Quer estudar e deseja ser médica nefrologista para cumprir o sonho que a mamã tinha para si. Para a sua menina. Do Egito, desta história terrível de perseguição aos cristãos, vamos agora até à Síria. Vamos para Cara, para o mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive a irmã Miri. Que história é que ela nos vai contar hoje? Que vai contar hoje esta jovem religiosa portuguesa. Há umas semanas, a região de Damasco esteve mergulhada em violentos combates, especialmente em Doma. Pois bem, a irmã Miri vai contar-nos agora a história de uma mulher, uma cristã, que estava em Doma nesses dias e que conseguiu fugir para Cara, pedindo refúgio ali no mosteiro. Nós acolhemos aqui uma refugiada de Doma aqui no mosteiro. Aconteceu assim, parece que essa senhora, quando viu o carro do mosteiro, com o emblema do mosteiro, com a cruz, correu como uma doida para e começou a dizer: eu sou cristã, tirem-me daqui para fora, por favor, tomem conta de mim, não sei o quê. Falaram com ela, etc. Acabaram por a trazer aqui, ela e a menina. Disseram-me, eu estava fora do mosteiro nesse dia, disseram-me volta, porque está aqui alguém que temos de acolher, é preciso preparar, não sei o quê, uma família. Vamos lá ver onde é que os vamos colocar, etc. Mas afinal era só o pai não pôde sair ainda porque os homens estavam separados das mulheres e a coisa é muito mais complicada
porque os homens que estão ainda em idade de serviço militar não estão a deixá-los sair porque os jovens vão morrendo à falta de soldados e querem, pois, colocá-los no exército. Há muitos jovens que, para fugir ao serviço militar, saem do país, fogem do país, ou não ousam sair da sua vila natal para não serem apanhados nas barragens do exército e que não os deixem passar e os guardem como reserva no exército. E também há aqueles que gostariam de voltar ao país e não ousam por causa de quando chegarem vão ter que cumprir o serviço militar. Tratava-se depois de uma senhora que foi obrigada a ficar em Duma durante o tempo todo da guerra. Não a deixaram sair. Muito gostaria de ter saído lá, mas não pôde. E sofreu bastante. Porque a queriam obrigar a renegar a Jesus, mas ela disse não, não e não. Da Síria, ainda em guerra, vamos agora até ao Iraque. 2 países vizinhos, mas que conheceram a mesma violência extremista, a mesma perseguição aos cristãos. Os habitantes da aldeia de Al-Ud, que esteve nas mãos dos jihadistas, decidiram transformar uma antiga escola que foi usada pelos jihadistas como prisão e centro de tortura num memorial. É preciso não esquecer. Esta é a mensagem. Um trabalho dos nossos colegas da Voice of America. هذول الشهداء أعدموهم هنا عندنا بهذا الساحة أمام أنظار القرية. جمعوا القرية ونفذوا بهم حكم الإعدام. يهتمنا شنو بيها هذا الداعشي لأنهم فعلا كلاب أهل النار اللي نفذوا بهم كلهم أعمارهم صغيرة. مثلا هذا سنة 2015 ايش قد كان عمره؟ اللي هو مواليد 98 اللي هذا اللي هو مواليد 99 بال 2015 ايش قد كان عمره؟ من دخلوا فجروا البيوت وهجروا القرية. يعني هذا واقعي كان يدرج. O Iraque é um país onde ainda há muito a fazer para que a normalidade regresse ao dia-a-dia das populações. Por exemplo, milhares de cristãos foram expulsos das suas casas na planície de Nínive. E agora, para poderem regressar, é necessário reconstruir habitações, reconstruir infraestruturas rodoviárias, por exemplo, saneamento básico, condutas de água, rede elétrica. É um trabalho imenso que tem que ser feito se não quisermos que os cristãos abandonem esta região bíblica. Catarina, como é que estão as coisas a andar, digamos assim, na planície de Nínive? Estão a andar a bom ritmo, Paulo, embora para os cristãos que pareça sempre que o tempo é uma eternidade a passar e, portanto, parece que não está a andar com tanta rapidez como está a ser, como desejariam, evidentemente. Mas, de facto, e nós temos que compreender que as pessoas tinham as suas vidas organizadas, tinham as suas casas, os seus dias a dias organizados e de um dia para o outro perderam tudo e, portanto, neste momento estamos nesta fase de reconstrução. Há, de facto, muitas casas e muitas aldeias por reconstruir, Paulo, e que vai levar bastante tempo a conseguirmos recuperar todas estas casas, mas é um trabalho que vamos continuar e queremos continuar e vamos estar até ao fim, até que a última casa esteja de facto reconstruída.
O que é importante, de facto, Paulo, é que neste momento já cerca de 35% das casas foram... 35% das famílias já regressaram às suas casas, o que é também muito bom neste momento. E nós, como nós falámos aqui, Paulo, este é um trabalho tão grande, um esforço tão grande que a própria AIS designou isto como um plano Marshall para a planície do Nínive. Portanto, é um plano que vamos demorar alguns anos a reconstruir, mas que vamos com certeza continuar até que esteja tudo reconstruído. Pensamos, e calcula-se, segundo os nossos dados, temos cerca de 13 mil casas para reconstruir, 13 mil casas que foram danificadas ou parcialmente danificadas e precisam de ser reconstruídas, e portanto é isto que nós estamos neste momento a fazer, Paulo, e como já disse aqui, é um plano Marshall, portanto é um plano extremamente grande, um plano muito gigantesco que envolve um esforço muito grande da instituição e por isso toda a ajuda dos nossos amigos e benfeitores será bem-vinda, porque de facto precisamos de continuar até que o último cristão queira de facto regressar para as suas casas. Muito bem. Estamos a falar no Iraque, na reconstrução das casas dos cristãos. Antes ficámos a conhecer a história trágica daquela menina egípcia que viu a sua mãe ser assassinada à sua frente e começámos o programa recordando o padre Alberto, morto a tiro na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na República Centro-Africana. 3 países, 3 situações que justificam só por si, Catarina, a existência da própria Fundação AIS. É verdade, Paulo. O drama de tudo isto é que, infelizmente, não são apenas estas 3 pessoas que o Paulo agora referiu. São centenas de casos, de países onde há esta perseguição, são centenas de milhares de pessoas que diariamente vivem esta perseguição apenas por serem cristãos. E nós, Fundação AIS, temos como missão, de facto, de estar junto destas pessoas que são perseguidas, ajudá-las diariamente a ultrapassar estas dificuldades. E por isso é uma missão também gigantesca. E quando nós estamos, e nós hoje já mostrámos aqui vários exemplos desta igreja necessitada, desta igreja perseguida, portanto, são muitos os exemplos do que é que nós poderemos fazer para ajudar a minimizar estas dificuldades diárias desta comunidade que sofre. E, portanto, e o que nós precisamos de fazer, Paulo, e o que nós, a AIS, queremos fazer é diariamente dar uma resposta concreta a estes problemas, estas dificuldades concretas. Muito bem, então, e quem está lá em casa neste momento, está a ver-nos através da televisão e quiser ajudar, quiser participar também neste grande esforço de solidariedade, o que é que pode fazer? Como é que pode fazer? O primeiro gesto, Paulo, que todos nós podemos fazer é a oração. Já tivemos aqui o testemunho do padre Albert no início, em que nos pede as nossas orações e, de facto, é este o nosso primeiro gesto concreto que podemos fazer, é rezar, juntar-se a esta grande corrente de oração que é a AIS e rezar diariamente por todos estes cristãos que são perseguidos, por esta igreja que sofre, que é necessitada. Este é o primeiro gesto. Depois, outro gesto que é muito concreto, é cada um de nós tornar-se benfeitor desta instituição, transformar-se em benfeitor da AIS e ajudar projetos concretos da AIS. E para isso, basta entrar em contato connosco, para os nossos telefones que estão a passar neste momento em rodapé, ou através do nosso site, ver como tornar-se benfeitor e depois escolher um projeto concreto que queira apoiar, um país ou um projeto concreto. Nós já ouvimos aqui hoje, por exemplo, esta história desta menina cristã, esta menina egípcia, esta menina Nesma Vail, e é um projeto que é concreto. E deixo aqui este desafio, Paulo. Quer ajudar esta jovem, esta menina, Nesma Vail, a concretizar o seu sonho de se transformar, de se tornar médica no futuro, como a sua mãe tanto sonhava para ela? Se quiser, entre em contacto connosco e ajude esta menina em concreto. Mas, Paulo, como nós já dissemos e já falámos aqui, são tantos os projetos, portanto, basta entrar em contacto connosco e, de facto, este gesto concreto de tornar-se benfeitor, tornar-se amigo da instituição, através desta ajuda concreta a projetos e através da oração, sempre. Estamos a chegar ao fim do nosso programa e daqui a pouco vamos fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa para sabermos as novidades deste projeto editorial focado quase exclusivamente no Papa Francisco. Mas antes disso, e porque estamos a viver a primeira grande peregrinação anual a Fátima, que corresponde aos dias 12 e 13 de maio, vamos agora focar a nossa atenção na mensagem de Nossa Senhora aos pastorinhos. Há precisamente um ano estreou um grande documentário chamado Fátima, o Último Mistério. Este documentário envolveu centenas e centenas de horas de gravações, dezenas de entrevistas e procurou ajudar a compreender um pouco melhor a ligação entre o que se passou na Cova de Iria e os acontecimentos no mundo desde esse ano de 1917. O cardeal José Saraiva Martins, o ex-porta-voz do Vaticano, Joaquim Navarro Valls, o secretário pessoal do Papa Bento XVI, a irmã Ângela de Fátima Coelho, a perfiladora das causas de canonização de Francisco de Jacinta e grande amiga da Fundação AIS, o escritor Manuel Aroca ou o professor João César das Neves
foram apenas alguns dos entrevistados. É claro que não vamos poder passar aqui o documentário, nem sequer teríamos tempo para isso, mas vamos alimentar a sua curiosidade vendo o trailer. São apenas 2 minutos. Hola María, me hablaste de un posible trabajo. Si sigue en pie la oferta me interesa. Mónica. Sí. Soy Víctor Soler, el productor. Fátima no son solo unas apariciones ocurridas hace más de un siglo. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de 3 personajes fascinantes. ¿Por qué quieres hacer esta película? Para mí la clave está en los mensajes de la Virgen a los pastorcillos y las consecuencias si estos no se llevan a la práctica. Durante la Guerra Fría teníamos un auténtico miedo y peligro de otra guerra mundial. Dios quiere salvarnos de nuestros errores y por eso nos envía a la Virgen. Alia Chano le pidió perdón al Papa. Tú tenías que haber muerto. Explícame el tercer secreto de Fátima. Cuando rezamos, cambiamos el curso de la historia. Así, de repente, el hundimiento de la Unión Soviética, casi como un milagro. El Daesh está asaltando iglesias, destruyendo templos en Irak, en Siria. Debemos, pues, rezar a María. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. No sabemos la fecha precisa, pero estamos convencidos de que llegará. Depois desta viagem até Fátima, que no ano passado acolheu, como todos nos lembramos, o Papa Francisco, vamos agora espreitar as mensagens que o Santo Padre nos enviou ao longo desta semana através da internet. Foram os tweets do Papa Francisco o pretexto ideal para fazermos já uma ligação até à redação da revista O Meu Papa. Que novidades tem para nós, Clara Raimundo? Olá, Paulo! Chega esta semana às bancas a nova edição da revista O Meu Papa e, como já tinha tido a oportunidade de partilhar convosco, trata-se de uma edição dedicada em grande parte a Maria, já que estamos no seu mês. Sabiam que os estudiosos identificaram a existência de mais de 700 tipos de Nossas Senhoras? E sabem quem foram os santos mais marianos da história? As respostas a estas e muitas outras perguntas sobre Maria poderão ser encontradas nesta edição da revista O Meu Papa.
Mas não é só. Nesta edição, nós oferecemos a todos os nossos leitores uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, uma medalhinha milagrosa e benzida pelo Papa Francisco, para que nunca se sintam sós. E por falar em bênçãos, nesta edição explicamos também aos nossos leitores em que consiste uma bênção, qual o seu significado, quem pode dá-la, qual o seu poder. Estes e muitos outros motivos não faltam para reservarem já o vosso exemplar da edição número 21 da revista O Meu Papa. Até para a semana. Obrigado, Clara, e até para a semana. Agora é o tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada, o músico Pedro Vaz passou o testemunho ao cantor João Só. Vamos agora escutar a sua mensagem. Olá, sou o João Só, queria agradecer ao Pedro Vaz este desafio e vou passar a dizer aqui a palavra que eu escolhi, que é do Evangelho de São Mateus. Portanto, não fiqueis preocupados dizendo que vamos nós comer, que vamos beber, que vamos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. O vosso Pai, que está no céu, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vos dará em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não vos preocupeis com o dia da manhã, pois o dia da manhã tem as suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Eu escolhi esta passagem, em primeiro lugar, porque foi o evangelho do meu casamento, e em segundo, porque me revejo muito, quer dizer, não me revejo muito porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e estou sempre preocupado com o que é que pode acontecer e a sofrer por antecipação, por isso, de vez em quando me lembro desta passagem, lembro-me do essencial e que devemos viver exatamente segundo esta palavra de Jesus que está aqui nesta passagem. Queria então passar o desafio do Bible Challenge ao meu querido amigo Gonçalo Pratas e aí vamos. Foi o cantor João Só e para a semana cá teremos então o Gonçalo Prates, também ele músico. Estamos mesmo no final do nosso programa, mas antes de vermos o Papa Francisco no vídeo do mês, vamos ainda lembrar aos nossos telespectadores, Catarina, uma vez mais, que há uma maneira muito fácil e gratuita de podermos ajudar alguns destes projetos, algumas desta igreja que sofre no mundo. Como é que é? É verdade, Paulo, e nós já falámos aqui várias vezes e voltamos a falar, de facto é através de uma simples cruzinha na nossa declaração de IRS, já estamos no mês de maio. No mês de maio, falta pouco tempo. Estamos praticamente no fim desta entrega obrigatória das nossas declarações de IRS e, de facto, apenas colocando uma cruzinha no seu IRS e colocando os dados da Fundação AIS, já estará automaticamente a ajudar algum destes projetos que nós hoje aqui mencionámos, ou outros, são tantos os que a AIS tem para ajudar. E, de facto, o importante, Paulo, e o que é importante cada um de nós não se esquecer, é, de facto, doar estes 0,5% do seu IRS à Fundação AIS. É muito importante porque é de facto uma forma muito simples e concreta, como falávamos há pouco, de ajudar os nossos projetos e ajudar estes cristãos perseguidos. Já sabe, se precisar de ajuda com os nossos dados, basta ligar-nos para os nossos telefones ou através da internet também, que nós com todo o gosto ajudaremos a dar estes dados e a ajudar a preencher a sua declaração de IRS. O importante é de facto não deixarmos de cada um de nós fazer a cruz na nossa declaração de IRS e ajudar cada um destes cristãos que diariamente têm que levar esta cruz da perseguição nas suas vidas. Por isso, muito obrigada e, mais uma vez, obrigada por todo o seu apoio à ajuda à Igreja que sofre. Doar não dói. Depois deste alerta para fazer uma cruz na sua declaração de IRS em favor da Fundação AIS, vamos então ver o vídeo do mês do Santo Padre. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe
con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até a próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.